A gente hoje vive na internet, toma muito tempo de nosso e a gente quase não para pensar em outras coisas. E o crente verdadeiro, aquele que se converteu mesmo, tem deixado muito de orar, tem deixado muito de buscar a Bíblia, tem deixado muito de acordar nas madrugadas e buscar o Senhor. Ele tem vivido relativamente aos empurrões. São poucos que têm esse prazer de estar intercedendo e orando pelos demais. Mas Deus está, ó, tá olhando, tá olhando. Esse meu filho, ó, esfriou. Não vamos nos esfriar. Vamos acordar, vamos estar sempre presentes, vamos estar sempre ativos, buscando a presença do Senhor, para que as coisas possam acontecer. Amém? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, em nossas vidas, Pai. Por cada participante desse devocional, Senhor. Pelo compromisso que cada um tem contigo, Pai. Pelos estudos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abre a nossa mente, nosso entendimento. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender melhor a sua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Não somente o que queremos, mas o que precisamos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Nos dá um dia de vitória na tua presença, Senhor. Guarda-nos, nos protege, nos livra do nosso inimigo, Senhor. Nos dá discernimento, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 4. Os males e a tribulação da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que via as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava na banda dos seus opressores. Mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. E o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E todo o seu trabalho não há fim. Nem nem, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá?
Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Glória a Deus. É um texto é, bem diferente, né? O Salomão aqui já vem trazer alguns exemplos, né, de algumas coisas que ele vê de errado no ser humano, né? É, ele traz agora aqui, já no início, eu vou fazer uma leitura novamente para a gente, e a gente pode, pô, passo a passo, ir analisando. A princípio, aqui nesse trecho inicial, aqui nesses primeiros versículos, dá a impressão que todo o trabalho é fruto de vaidade, mas ele vem e traz um contraponto ali no final. Vê, ó, vou ler aqui pra gente. Ó. Vi ainda todas as opressões que fazem debaixo do sol. Né? Então, todas as opressões que os homens fazem, né, no mundo, né? Ele quer dizer que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então ele fala aqui, né, naquela época, né, que ele tinha visto, via, né, muita gente sendo oprimida, né, e não sendo consolada, né, e via muita gente oprimindo também. Pelo que tenho por mais feliz os que já morreram. Ele chega ao ponto de dizer que, né, feliz é aquele que morreu diante dessas opressões, né? E mais feliz ainda aquele que ainda não viveu, né? Mais do que os que ainda vivem, né? Mais felizes os que ainda vivem sobre essa opressão, né? Porém, mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu, né? E não viu, né, as más obras que fazem debaixo do sol. Então, ele chega a comparar, né, que aqueles que ainda não nasceram é mais feliz do que aqueles que vivem, né, do que aqueles que já morreram debaixo da opressão, né, e os que já morreram debaixo da opressão é mais feliz ainda do que aquele que vive debaixo da opressão, né? Então, tamanha é a opressão, né, que as pessoas sofriam ali, né? Então, daquilo que Salomão vem justamente, né, refletindo, né? Então, na reflexão de Salomão, né, existe muita maldade no mundo, né? Existe muita maldade nesse mundo caído aqui, que é o debaixo do sol, né? O que ele se refere aqui. E ele diz aqui no versículo 4, né? Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras, né, provém da inveja do homem contra o seu próximo. Se ele tivesse parado por aqui, né, a impressão que daria é que, assim, então, todo o trabalho, né, todo o trabalho, toda a obra que é feita, né, ela é fruto de maldade, né? Ela provém da inveja do homem contra o seu próximo. Mas ele continua aqui, né? Ó, ele fala também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aí aqui ele vem e fala: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, quem ele se refere à obra aqui, né? Aquele que é preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, aquele que prefere invejar o outro, aquele que prefere, né, a maldade, né? Às vezes o crime, né, o roubo, né? Algo que não provém, né, dos ensinamentos do Senhor. Então, pelo menos o entendimento que eu tenho aqui, né, que Salomão ele não está se referindo que toda a obra, né, é fruto de inveja, né? O que ele está dizendo aqui é que toda a opressão, né, toda a maldade, toda a obra que vem, né, fruto do mal, né, aí sim ela é fruto da inveja, né? Então tudo que provém de inveja, tudo que provém né, de natureza ruim, né, ela é má, né? Ela não e ela é má e é contra o próximo, né? Então esse trecho aqui final, ele traz, né, fala aqui, né, melhor é um punhado de descanso, isso quem diz, né, é o homem tolo que diz isso, né, então ele está falando aqui, ó, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, né, e correr atrás do vento, né.
Esse é um entendimento aqui que eu tenho desse trecho inicial aqui, né? Aí ele fala aqui no 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, né? Ou seja, ele refazendo a reflexão dele aqui, né? Então considerei outra maldade, né, da humanidade, né? Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma e os meus bens. Também isto é vaidade e enfadonho, né, trabalho. Aqui ele vem dizendo, né, que o homem não tem filho, né, não tem irmã, não tem comunhão com as pessoas, né? Ele não tem uma comunhão com a comunidade, não tem um relacionamento com as pessoas, e ele só quer saber de trabalho, 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 né? E posses e riquezas. Então ele diz que isso é tolice, né? Para que o homem se enche tanto de trabalho, né? Se ele não utiliza aquilo, né? Para compartilhar com as pessoas, né? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando ontem, né? Falta de balanceamento na vida, né? Então ele Salomão vem e traz justamente essa reflexão, né? E ele fala aqui no final, também isto é vaidade e enfadonho do trabalho. A vaidade que ele se diz aqui é frustrante, né? Isso também é frustrante, porque o trabalho nunca vai acabar, né? Por mais que a gente fique, a gente sempre busca algo a mais, né? A gente sempre tem algo a fazer a mais, continuar desenvolvendo, né? Então, é como se ele estivesse tentando encher o rio, o mar, né? Tentando jogar água no mar lá e o mar não enchesse, né? Então a gente volta lá nos primeiros versículos lá, acho que do capítulo 1, né? Que fala, né? Então ele fala aqui, né? Aqui, né? Todos os rios correm para o mar, né? E o mar não se enche, né? Ao lugar para onde correm os rios, para lá, né? Tornam eles a correr de volta, né? Todas as coisas são caseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, né? Então, é isso que Salomão quer dizer aqui, né? Que, assim, tem que ter um direcionamento, tem que ter discernimento sobre o que a gente faz, os nossos esforços, né? Para que a gente não chegue no final da vida, né? E ver que o trabalho foi, né? Não o trabalho foi em vão, mas os esforços não foram depositados né, em todas as áreas realmente necessárias da vida, né? Então, mesmo que a pessoa não tendo um filho, não tendo uma irmã, né, a família ali, mas que ela busque, né, uma comunidade, que ela busque, né, estar inserida e se relacionar com outras pessoas também, né? É, e ele enfatiza isso aqui mais ainda nos próximos versículos, né, aqui do 9 até o 12, que ele fala aqui, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, né, se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, né? Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará, né? Aqui ele não está falando de relação homem e mulher, né? Ele está falando de comunidade, ele está falando de irmão. Quando eu estava estudando aqui, estava falando que provavelmente eles estavam falando como se estivesse acampando em algum lugar, numa missão, né? Então sempre está acompanhado com o irmão, né? Porque se um, né, é, cair, se um tiver passando frio, se um tiver passando necessidade, ele tem um outro irmão para estender a mão, né? É, é aqui que Salomão traz justamente essa necessidade, né, de um estar apoiando o outro, né? Por isso que é bom andar, né, juntos. E aqui ele fala, né, que você não andar sozinho, ter um parceiro para caminhar junto, mas ele vai além, né? Ele fala que ó, o cordão, né, de 3 dobras não se arrebenta, né, não se arrebenta com facilidade. Então ele expande além desse um, né? Ele expande para a comunidade, né? Ele expande, né, para estarmos caminhando com mais pessoas, né? Para que um possa estar suportando o outro, um possa estar ajudando o outro, né? Às vezes nós estamos bem num dia, às vezes nós estamos, né, fracos no outro dia, né? Então, às vezes a gente, né, somos. Eu estava vendo um pastor falando que nós somos todos soldados. Eu, eu entendi o que ele quis dizer ali, né? Mas falando que ele estava
ele estava incomodado com as pessoas né, continuarem dizendo que a igreja é um hospital, né? Eu entendo que é um hospital, sim, né? Que as pessoas são curadas ali e tal. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: tudo bem, é um hospital também, mas nós somos soldados, né? E às vezes tem soldados que precisa ir para a enfermaria, né? E aí ele vai ser tratado, mas ele volta para a linha de frente de novo, né? Mas é justamente isso. Às vezes nós precisamos, né, ser tratados, né? E às vezes nós estamos um pouquinho mais fortes, né? E podemos lutar um pouco mais, né? Avançar, mas que nós vamos caminhando sozinhos, né? Nós vamos caminhando sozinhos. Essa é, né, a reflexão aqui que Salomão vem trazer aqui sobre esses trechos, né? Eu estava fazendo esse comentário para uma determinada pessoa, porque a pessoa disse para mim assim: para que ir para a igreja? A gente pega, ouve a palavra de Deus, pronto, a gente faz errado se a gente quiser, a gente fuma se a gente quiser fumar, a gente bebe se a gente quiser beber, e assim sucessivamente. Para que ir para a igreja, para o pastor roubar o dinheiro da gente? Para quê? Mas me encheu de tanto para quê? Para quê? De tanta interrogação, tanta interrogação, depois que falou tanto, falou tanto. Aí eu disse a ele: como é que o analfabeto aprende a ler se não vai para a escola? Você tem que estar em comunhão em um determinado lugar que chama igreja. Não é bem verdade que você tem que estar lá toda a vida, mas há necessidade de você ter comunhão com a igreja. Aí ele falou assim: ah, mas isso é muito relativo, não precisa, a gente não é obrigado a ir. Aí eu disse a ele: pois é, meu irmão. Se você não for para a igreja, você não está em comunhão com ninguém. É bom que estejamos em comunhão. É lá que a gente escuta salmos, é lá que a gente escuta cânticos, é lá que a gente escuta os testemunhos. E se você não vai a uma igreja porque de A ou de A a Z, B ou C, você não consegue passar. Então, vamos ser unidos e termos sempre que ouvir alguém. Como o provérbio, como em Eclesiastes está falando aí, que não é bom que o homem esteja só. Uma vez eu falei para uma determinada pessoa, eu falei assim: poxa, eu queria tanto que Deus preparasse uma pessoa para me sair no evangelismo, porque enquanto nós sairmos no evangelismo, enquanto eu estiver falando da palavra, outra pessoa está em espírito de oração. Aí a pessoa, a determinada pessoa disse assim: ai, que nada, rapaz, o ID não é para ir? Então vai sozinha, se não tem ninguém que vá, vá você mesmo. Eu falei: não é assim. Eu tenho que andar em união, porque um ajuda o outro. Então é isso aí, como Eclesiastes diz: como é que podemos ficar? Se tivermos junto, tiver dois, é bom, porque se um outro chegar até a escorregar, o outro segura na mão, na verdade, para ajudar a levantar. Então, é isso aí que eu penso, é isso aí que a Bíblia relata. Então, que a gente não venha ser individualista, mas que a gente venha estar na presença de Deus, sabendo que um precisa do outro. E Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí tem um trechinho no final ali. Aqui ele fala aqui, né? Do 13 em diante aqui, ó. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Aqui Salomão vem falando sobre, sobre humildade, né? Vem falar sobre a questão do que às vezes o rei, o homem mais sábio, ou a pessoa que se acha muito, né, conhecedora daquele assunto, né? Às vezes ela não perde a oportunidade, às vezes, de aprender algo novo, perde a oportunidade, às vezes, de reconhecer, né, qual é o caminho, né, que ele deve seguir, se é para a direita ou se é para a esquerda, né, toma decisões, né, insensatas, né, por falta de humildade, né, pelo orgulho, né. Então ele vem trazer justamente, né, para que o homem, né, caminhe sempre na humildade, né, ouvindo o outro, né, dando atenção, né, àquilo que as pessoas falam, né. Não quer dizer que você tem que fazer o que o outro está propondo, né, mas você tem que caminhar e enxergar aquilo com humildade, né, pedir sabedoria, né, discernimento para poder tomar a melhor decisão, né,
de acordo com que aquilo, né, com o que Deus vem oferecendo para você, né, de conhecimento, né? Tanto aqui nas Escrituras, né, seja num livro secular, né, de algo que a gente esteja trabalhando, seja num conselho ou num palpite, né, de alguém, né, que a gente possa caminhar com humildade para poder, né, discernir sobre o que fazer, né? E ele vem falando que é melhor é o jovem pobre e sábio, né, do que rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, né, que não deixa ser, né, perturbado ou corrigido, né? Então, ainda que saia, né, do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, né? E aqui a gente pode, né, trazer isso para o nosso dia a dia. Então, veja bem, né? Você pode ser o pastor que for, né? Ter a caminhada que for, né? Ter a idade que for, né? Salomão vem e traz, né? Olha, caminhe com humildade, né? Caminhe com humildade, né? Dê atenção, né, aos pequenos detalhes, né? Não se encha, né, de soberba, né? Para que, né, não caminhe pelo lado errado, né? Melhor é o jovem que não tem conhecimento nenhum, né, que é pobre, né, mas que é sábio, né, que saiba, né, escutar e ouvir, né? Aqui, eu vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Né? E que ele fala, né? Então ele já enxerga aqui, né, esse rei, né, caindo, né? Ele, né, fadado ao insucesso, né? E ele já vê o jovem, né, que é sábio ali, que ouve, né, que aprende, né, ele, né, se tornando um rei, né, se tornando um rei lá na frente, né. Porém, ele vem e fala aqui, ano 16, né, era sem conta todo o povo que ele dominava, né, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele, né. E aí ele fala, né, que muitos dos homens, né, vão se alegrar, né, diante do jovem rei ali, né. Mas, na verdade, né, ele fala aqui no final, né, na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. E ele fala também que, assim, apesar do jovem ter o reino dele, apesar do jovem, né, com sabedoria também e tudo, isso não deve ser idolatrado, né, porque também, né, vai passar, né, também não vai ficar, o jovem também não vai ficar para a eternidade, né, ele também vai envelhecer e vai vir um outro rei depois dele, né, e assim sucessivamente, né. Mas, né, o conselho dele aqui é que nós caminhemos com humildade, né? Amém? Amém. 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 Aqui fala em Gênesis capítulo 3, versículo 19: Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e o pó te tornarás. E também fala que no 15:17, que melhor é a comida de hortaliça, onde o amor, melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Então são os exemplos que nos leva a Eclesiastes, né? Capítulo 4, para que a gente possa refletir. Interessante esse versículo, né? Ele fala aqui no 14, porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Mas ele leva lá em Jó 3:17. No rodapé da minha Bíblia, ele faz umas comparações, sabe? Jó 3:17. O seu Mário tá bom de memória, rapaz. 3:17 ele fala assim, ó: ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Quer dizer,
Não adianta o cara querer fazer a coisa errada que não vai virar, vai se dar mal. É preciso aprender, gente, é preciso aprender. A nossa mente não pode cessar de querer aprender, de querer. Porque os olhos não se cansam de ver, né? Então a gente precisa continuar avante, aprendendo e crescendo, crescendo. Porque se a gente não se esforçar, nada vai dar certo. Você não vai alcançar. Tem que haver esforço. Tem que haver esforço. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Você precisa descansar também. Você não precisa se matar de trabalhar, se preocupar demais. Não, você tem que ter um tempo para você. Um tempo para refletir, para curtir, né? Tem que haver o tempo de descanso. Inclusive, hoje no Brasil estão brigando por mais um dia de descanso, né? Estão levando ao plenário 6-1. O fim da 6-1 teria que ser 5-2. Até acho justo, né? Porque para que trabalhar tanto? A gente hoje vive na internet, toma muito tempo de nosso e a gente quase não para pensar em outras coisas. E o crente verdadeiro, aquele que se converteu mesmo, tem deixado muito de orar, tem deixado muito de buscar a Bíblia, tem deixado muito de acordar nas madrugadas e buscar o Senhor. Ele tem vivido relativamente aos empurrões. São poucos que têm esse prazer de estar intercedendo e orando pelos demais. Mas Deus tá, ó, tá olhando, tá olhando. Esse meu filho, ó, esfriou. Não vamos nos esfriar. Vamos acordar, vamos estar sempre presentes, vamos estar sempre ativos, buscando a presença do Senhor, para que as coisas possam acontecer. Amém? O que a gente vê, né, que no capítulo 4 de Eclesiastes é um capítulo relativamente curto, né? Mas ele é bastante interessante, mas é bom a gente relembrar algumas coisas aqui e pensar no ponto de vista de quem escreveu, né? Salomão era um rei extremamente rico, bem sucedido ali na construção do reino, né? Era o Reino Unido. O pai dele tinha sido rei. Nesse último versículo aí a gente nota, né, que ele traz aí uma linhagem da própria família dele, né? Eu acredito que ele estava refletindo na própria família. Ele estava pensando em Davi, estava pensando nele mesmo e pensando no filho dele, né? A gente tem que lembrar que é um livro poético, né? Então ele traça paralelos, né? Ele traça complementos de pensamento, né? O estilo do livro ele é um estilo de poesia, como já foi citado. Então ele toma ali algumas liberdades. Ele fala as verdades, sem dúvida, né? Mas ele fala de um jeito poético ali, né? Na poesia deles, né? No estilo da época e tal. E olhando, né, na perspectiva dele, de um homem mais velho, ele consegue enxergar, né? Se eu voltasse no tempo, o que que eu faria diferente? Se eu voltasse no tempo, o que que eu deixei passar? E ele está dando conselhos, né? Então ele está dando conselhos para quem viria depois dele, para as pessoas que eram mais novas. E uma das coisas que traz à minha mente, né? Até porque, como dizem, né? Nós também já estamos mais velhos, né, mano? E às vezes a gente faz essa reflexão também, não é isso? Então, você fala, o que que eu faria diferente? O que que eu aconselharia a quem é mais novo? O que que eu observei, né, nesses anos aí de trabalho, né? De 36 anos de casado, no meu caso, de 39 anos de carteira assinada. Será que eu observei alguma coisa que eu teria o que passar, né?
É óbvio que sim, né? E cada um de nós com a sua experiência, e Salomão ali com a vivência dele, né? Então ele fala um ensinamento, né, anterior a 1000 anos quase ao de Jesus, que depois vai repetir a mesma coisa, né? Vão de dois em dois, né? Jesus repete esse ensinamento de Salomão, não é isso? E quando os missionários saíam ali para pregar, quando a igreja de Antioquia mandou, ela mandou Saulo e Barnabé, não foi? Então, é melhor estar em dois do que estar um. Isso me parece bastante lógico, né? A partir do momento que você tem o mesmo objetivo, a partir do momento que você tem o mesmo plano, a partir do momento que você tenha comunhão, a partir do momento que você saiba para onde você quer ir, que os dois estejam ali alinhados naquele processo, né? Então, quando esse homem mais velho, né, cheio de sabedoria e montado na grana e no conforto do palácio, ele olha, né? Ele diz algumas coisas e ele fala assim: olha, eu trabalhar é importante, trabalho é bom, você tem que construir alguma coisa, né, na sua vida, mas você tem que viver, você tem que ter prazer nas coisas do dia a dia, você, né, deve ter a sua família, você deve ter ali os seus filhos, você deve ter ali com quem conversar e para quem deixar as coisas, né? Porque ele fala aqui, tem pessoas que não constroem nem família, ele só trabalha ali, ele está no piloto remoto ali e deixa o dinheiro dele lá debaixo do colchão, né? E morre e alguém acha o corpo lá depois de alguns dias e não usufruiu nada, né? Porque o centro da vida dele era só o trabalho, né? Então a pergunta que faz aqui para todos nós, para qualquer um de nós, é o seguinte: de verdade, qual que é o objetivo central da sua vida? O que você tem para sua vida, assim? O que você pensa? O que é o mais importante para você, né? Provavelmente alguém vai falar assim que o trabalho mais importante que você tem para fazer da sua vida é você constituir a sua família e você criá-la da melhor forma possível, porque você vai deixar uma descendência e ela vai se prolongar, né, no decorrer dos anos e tal. Mas, beleza, se essa é a sua prioridade, você vai ter os seus filhos ali, você vai trabalhar e você vai criá-los, né? Você vai ter relacionamento com eles, você vai ter amizade com eles, você vai dar valor para eles. Esses dias eu fiz essa pergunta, inclusive, né? Foi meio de forma retórica, né? Mas eu fiz essa pergunta, né? Nem pensando em nada disso. Foi numa situação que eu estava passando. E aí a pessoa diz o seguinte: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E às vezes a pessoa ela tá tão focada no jogo, ela tá tão focada ali no ganhar dinheiro, ela tá tão focada naquele processo, que esse é o tesouro dela. É isso, é onde ela foca, onde ela se diverte, onde ela tem a atenção, onde ela tem o coração, né? Embora com a boca ela possa dizer que não, não, meu coração tá para minha família, meu coração tá para meus pais. Mas o seu comportamento, ele não testifica isso, né? O seu comportamento, ele não dá a entender isso. Ah, não, mas eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ter o meu espaço, eu preciso. Claro, todo mundo precisa ter um tempo, todo mundo precisa ter o espaço, todo mundo precisa ter a sua liberdade, todo mundo precisa ter, né? Isso é fato, é óbvio. Mas que importância você. O que é importante para você de verdade, né? É o seu carro, é o seu trabalho, é o seu hobby, é os amigos na rua. É, essa é a grande pergunta, né? Fora isso, né? É uma observação que às vezes você critica, ou eu critico, ou outras pessoas criticam a vida dos que foram, né? Mas está usufruindo aquilo que aquela pessoa deixou. Ou às vezes ela nem deixou ainda, mas você está ali toda hora, né? Criticando a vida daquela pessoa, mas está comendo do prato dela, está bebendo do que ela fornece, está morando debaixo do teto dela, né? E você está ali criticando, né? Ah, não, eu não penso assim, ah, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não faço assim, eu não faço assado, eu não faço assado. Pô, tá bom. Então, mas seu pensamento é tão melhor assim, por que toda hora você está aqui passando caneca, então? Por que você não corre atrás lá e não vai, não monta o seu, não faz e não desenvolve e não desenrola? Porque é só falácia, né? Mas se a pessoa bem parar e falar, respirar, né? E falar assim, vamos confrontar o espelho aqui, vamos olhar, né? Cara, quem que sou eu? Que é isso que Salomão está convidando para fazer, né? Quem é você? O que você pensa? Como é que você está vivendo? O que você está deixando de legado? O que você está construindo?
E aí tem essa questão do trabalho, tem essa questão do estudo, tem essa questão da fé, né? Tem todos os outros aspectos da vida, né? Que a gente deve considerar e, e processar, né? Qual que é a sua missão? Não, não, minha missão aqui, eu tenho aqui um ponto de pregação, a minha missão aqui, eu tenho uma casa de recuperação, minha missão aqui é estar na igreja, minha missão é ser evangelista por onde eu estiver, onde eu for plantado, ou no meu trabalho, ou na minha escola, ou por onde eu andar, em tudo em que eu estiver fazendo, eu vou refletir Jesus na minha vida, né? Mas o quanto que isso existe de verdade, né? Não é só ir para a igreja, né? Essa questão é a questão de você ser um cristão, né? Você está cristão na igreja, mas você é cristão de verdade? Você no dia a dia ali você reflete isso na sua vida, os princípios da fé você reflete. Então são essas reflexões que eu enxergo, né? Que Salomão nos convida a fazer. E quando ele fala de trabalho, eu lembro que eu estava no colegial, e aí um professor, né, ele entrou lá e começou a falar: o homem não gosta de trabalhar porque se ensina que o trabalho é consequência de pecado, então trabalhar é ruim. Então tem um povo aí que não gosta de trabalhar porque trabalho é ruim, né? E aí eu tava lá e eu falei assim: professor, eu não concordo com isso aí não, né? Eu não acho isso aí não. Ah, não? Aí ele usando, né, o poder da... mas eu sou formado isso e sou formado naquilo. Eu falei, beleza, o senhor pode ser formado no que o senhor quiser, mas o senhor tem direito e não estou tirando mérito da sua formação, mas é uma questão de opinião, né? A Bíblia que o senhor está citando aí, que diz do pecado, ela diz o seguinte, né? Que quando Deus criou o homem, ele colocou na terra e falou: sujeitai e dominai. Isso é trabalho. Jesus falou assim: meu pai trabalha e eu trabalho, meu pai ainda trabalha e eu trabalho também, né? Meu pai trabalha até agora, né? Então, que veio com o pecado é a dificuldade na realização do trabalho. No caso das mulheres, a dor de parto. No caso da cobra, que seria semelhante ao dragão chinês lá, né? A cobra do Jardim do Éden, a gente imagina, né? Começou a se arrastar, né? Porque o dragão chinês tinha perna lá, né? Então, é nesse sentido, entendeu? Então, assim, de onde você tirou essa ideia, né? Então, se fala muito sobre isso, de trabalho como uma coisa ruim, né? O trabalho não é uma coisa ruim, cara. O trabalho é uma coisa boa. Todo mundo tem que trabalhar. E se você quer ter conforto, você tem que trabalhar, né? É um contraponto, né? Assim, você quer ter conforto? Tem, então trabalha. Por quê? Porque é através do trabalho que você vai ter conforto, você vai ter resultado financeiro, né? E se você quer ter um teto que não goteira na sua cabeça, você tem que fazer um telhado bem feito. Se você quer comer e ter fartura, você vai ter que trabalhar para poder botar alimento na mesa. Então, são os contrapontos que existem, né? Você quer ser saudável? Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer atividade física, você tem que comer direito, você tem, né? Então o pessoal gasta muito com remédio, né? Fala assim, estou cuidando da saúde. Não, você está cuidando da doença. Você cuida da saúde quando você come direito, quando você faz atividade física, quando você prepara o seu corpo para você não ficar doente. Depois que você já está doente, não é isso? Você está cuidando da doença para ela não piorar ali, né? É um contraponto, né? É um contra. Então, o rei Salomão, né? Ele nos traz esse pensamento, né? Então, o que você quer para sua vida? O que você olhando do ponto que você está, qual que é o seu sonho? O meu sonho é dar estudo para os meus filhos. Ótimo. Meu sonho não, eu não quero ter família porque família dá muito trabalho. No mundo de hoje, ter filho é complicado e tal. Tá bom, você já disse que você não quer, mas o que você quer? E o seu sonho, ele vai parar na frente do cemitério? Ele vai parar na porta do cemitério ali? Não vai passar para o outro lado? Então, você está pensando nisso? Então, essa é uma outra questão, né? Você está construindo um edifício para o outro mundo, você tá ligando o seu espiritual, você está ligado que você é um ser espiritual, né? Porque se você pegar as civilizações antigas, se você pegar a civilização moderna, se você pegar os índios, se você pegar os astecas, se você pegar os chineses, todo mundo acredita numa divindade. Não é possível que está todo mundo errado. Agora, eu, enquanto cristão, e nós estudando a Bíblia, obviamente que eu vou falar de Jesus, né? Eu vou falar desse Deus, né? Mas
um padre colocou, e aqui a gente, sou cristão, vocês são cristãos, e vai dar tudo certo. Mas as pessoas que não são, quando ouvirem, vão falar, estava demorando, né? Mas é isso, né? Um padre trouxe e eu concordo com ele. Falou assim, ó, o homem, se ele não serviu o Deus certo, ele vai servir o Deus errado. Mas você vai estar submisso sobre alguém, ou sobre alguma coisa. Mesmo que seja sobre o vil metal. Entendeu? Você vai estar a serviço de alguma coisa, né? E qual que é essa coisa que você está servindo? Qual é essa coisa que você está se dobrando? Qual é essa coisa que você está dando prioridade na sua vida, né? Então, como o Mário gosta de dizer o texto lá, ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no ponto de vista de que eu, enquanto pessoa mais velha, enquanto pessoa madura, enquanto responsável, vou dar esse ensinamento. Eu e a minha casa, do meu ponto de vista, enquanto optar, serviremos ao Senhor. Quando eles tiverem idade para tomarem a decisão deles, fala, e aí, você e a sua casa servem ao Senhor? Eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque dentro da minha casa, a proeminência a quem serve, eu dou, e é o Senhor. Agora, enquanto indivíduos, cada um faz a sua escolha, tem essa liberdade para fazer. Se Deus dá liberdade, não sou eu que vou tirar, não é isso? Então, são esses pensamentos que eu acho que Salomão ele quer trazer essa reflexão, né? Ele falou, tudo é vaidade, tudo vai acabar ali, naquele momento ali, ó, vai parar ali. O que você está construindo? O que você está fazendo? Você está aproveitando? Você está curtindo? Você está vivendo? Você está com o olho sem aquelas escamas? Você está enxergando o que está acontecendo na sua direita ou na sua esquerda? Né? Você viu que ali tem um homem do caldo de cana, tem um cara da pamonha, você já experimentou, você já passou ali, né? Você botou a água, o pé no mar ali, já foi, né? Já viu o pôr do sol? Então são coisas assim, né? Eu acredito que trazendo para os dias de hoje, claro, parafraseando e brincando aqui com o texto, que ele quer trazer, né? E que eu acho que é importante para a nossa reflexão aí. E eu agradeço aí a oportunidade e passo para vocês aí, em nome de Jesus. É isso aí, Jurandir. Não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu caso, não. Nem o meu, nem de ninguém. Ao contrário, vai complicar mais ainda, né? A pessoa não É, pode ser covarde. Nós temos que enfrentar a luta, mas enfrentar a luta que todos esperam, é o que todos esperam de nós, que nós enfrentamos a luta, que nós temos coragem de ir adiante até o fim. E tem mais, não podemos fugir do campo de batalha justamente na hora em que a luta está mais acesa. Não, não pode. Tem que ser corajoso, tem que ir para cima. Não podemos fugir da nossa responsabilidade, né? E quando nós temos Deus, amado, sinceramente, é aquilo que Deus fez. Ó. Deus usou quem? Usou uma mula para falar com Balaão, que ele estava caminhando errado, que ele ia fazer uma coisa errada. Então, né? Quando você encontrar trevas diante de si, fale de Jesus para alguém, né? Não seja omisso. Fale de Jesus. É isso que nós temos que fazer. É por isso que eu estou aqui agora, porque eu quero ser luz na escuridão. Eu não quero amém. jamais me omitir da responsabilidade, não, de forma nenhuma. Eu quero estar sempre ali, incentivando a pessoa a ir para cima, a crescer. Mas eu sei que as pessoas que vivem no mundo aí que não quer saber de Deus estão perdidos, né? Estão completamente perdidos. Vai fazer o quê? A gente Então, fala, você já fala, falou não o quer ouvir? motivo, né? Então, você já colocou o seu jargão aí, né? Você já colocou. Diz que quando a pessoa faz a indústria lá, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, lá, o slogan da empresa, né? Não é isso? Tem uma empresa que tem o slogan, o motivo de vida da empresa. O seu é esse, né? Eu quero ser luz, né? Sim, Eu quero ser o candeeiro que ilumina, né? É isso, eu quero ser luz. Então, você baseia a sua vida nesse princípio, né? Fala, não, cara, eu quero ser luz, eu quero, vamos falar assim, não, eu sou chamado para servir e vou tentar servir da melhor forma possível. E enquanto eu sirvo, eu vivo, não é isso? verdade. É isso aí. E quando a gente é luz, a gente consegue enxergar, né?
consegue enxergar e tirar aqueles que estão nas trevas. Por isso que nós precisamos ser luz. É isso que nós temos que colocar na mente. Amém? Glória a Deus. Amém. Esse capítulo é mais curto, né? Se alguém tem alguma coisa para dizer, se a Ruth. Temos mais alguns minutinhos aí. Tem aquele devocional gostoso aí, chamaram pra gente? Tem, tem. Tá aqui na minha frente. Hoje é dia 24, né? De abril. Salmos 50, 15 diz assim: Invoca-me no dia da angústia e te livrarei, e tu me glorificarás. Olha que interessante, né? Se você estiver na escuridão, na angústia, você clama a Ele, busca Ele, e Ele te livrará. E ele diz assim, ó, os problemas nos ensinam a orar. Um breve artigo, certa vez, foi publicado em um grande jornal sob o título: Caso você, mulher, precise sair à noite, tome cuidado. Esse foi o conselho da polícia. Uma das suas dicas era uma oração proferida em voz alta distrairá e assustará um agressor sexual e poderá afugentá-lo. Mesmo os criminosos têm, portanto, um medo secreto ou receio diante do Deus Todo-Poderoso. Segundo a polícia, um chamado por ajuda em voz alta a Deus poderia irritá-los e até colocá-los em fuga. Na verdade, não é raro que pessoas que de outra forma raramente ou nunca pensam em Deus orem a Ele em uma emergência. Isso geralmente acontece quando ocorrem catástrofes. As pessoas reconhecem imediatamente os limites das suas possibilidades. Quando os jornais relatam tais casos, a conclusão a que se chega muitas vezes é: tudo o que podemos fazer é orar. A necessidade nos ensina a orar. É uma expressão proverbial. Quantos prometeram levar doravante uma vida de acordo com a sua vontade? Ou quantos prometeram levar doravante uma vida de acordo com a vontade de Deus? Se Ele ouvir a sua oração e os livrar de uma situação desesperadora. Sim, Deus de fato está disposto a ajudar as pessoas em perigo, mesmo que até então tenham sido diferentes para com Ele. Seu amor não depende de condições prévias. No entanto, se Deus revelou seu amor e nos ajudou a sair de uma situação difícil, Ele espera que mantenhamos nossa promessa e nos voltamos para Ele. Quem endurece o seu coração em face a tal amor, certamente cairá no mal. Provérbios 28, 14. Então é isso, meu irmão. É isso mesmo. Temos que orar. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, a oração é a válvula de escape. É uma direção a ser seguida. Quando você ora, as portas se abrem. E como abrem? E o anjo se aproxima de você e te guia. O anjo coloca as mãos sobre o seu ombro e lhe mostra o caminho a ser seguido. A oração é uma válvula de escape mesmo. Então ele fala: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Quantos têm o prazer, né, de reconhecer
que é Deus todo o tempo. Todo o tempo é Deus em nossas vidas. Amém? É Amém. Ô, assim. Fábio, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu ia falar no outro dia, mas o devocional estava numa direção tão assim que eu não quis atravessar, né? E deixamos fluir ali, né? Mas eu lembrei agora. Depois você conta para mim aí, como é que teu pai virou de serralheiro para escritor, filho? Pois é, rapaz. Eu fiquei Fiquei curioso com isso curioso. também. Eu ia fazer essa pergunta aí, Depois mas manda um atalho pra gente lá passei batido. Na do, verdade, eu vou do ter que te trabalho que ele contar. realiza lá, que eu procurei e eu perdi. Manda para É, mim, para ver lá as obras dele. na verdade, eu vou ter que te contar como é que meu pai de escritor virou serralheiro. Ah, tá bom. Porque Todo desde mistério aí. menino, desde garotinho, ele sempre gostou de ler e escrever. Então, quando ele tinha uns novinho, 12, 10 anos, já escrevia poesia, já escrevia, né, Eu sou o sátiras. contrário. Ele fazia um jornalzinho da escola, É. ele via, sacava ali que tinha alguma brincadeira ali, alguma rixa, alguma coisa, ele ia lá fazia uma piada ali, fazia uma crônica e colocava no jornalzinho da escola. Ele criou o jornalzinho da escola. Então, só que aí, assim, ele sempre gostou dessa parte. Assim. Aí, quando eu nasci, né, casou com a minha mãe, porque quando ele conheceu minha mãe, ele estava no teatro, ele dirigia teatro, né? E aí minha mãe, meu avô, minha avó ficaram cabreiros, quando ele chegou um cabelão desse tamanho, calça boca de sino, falou, esse cara aí, ou você casa ou você vai embora. E ele ficou uma semana longe da minha, sem aparecer, e depois apareceu já com uma aliança, já pedindo casamento, já 6 meses casaram, né? Namoraram rápido e casaram. E aí é assim, a demanda da vida, né? Aí ele falou, agora eu vou ter que correr A vida se atrás, né? sobrepõe, né? Ele, Entendi. né? Mas o meu avô ele era marceneiro e tinha um tio dele também que era um marceneiro artesão, né? Então quando ele era garoto ele era muito curioso, assim. Até hoje meu pai sempre foi muito dedicado, assim. Né? Então Bacana. e aí ele falou, então seguiu nessa área aí. Mas assim, como de escritor ele virou serralheiro, não de serralheiro escritor, né? Ah, não, legal, legal, pô. Então é uma vida interessante, essa trajetória gostosa, assim. É muito gostoso conversar com ele. Eu até falei Agora o pro seu Mário Fábio que estava falando aí desse relato aí, seu Mário, né, do devocional de hoje, me lembrou aqui, né, porque assim, até o inimigo realmente tem temor, né, de Deus, né? Até o inimigo tem medo, né? Então, assim, né, por onde você passa, né, se a pessoa fala, opa, aquele ali é evangélico, aquele ali é crente, aquele ali carrega, né, Deus no coração, a pessoa respeita, né? Fala, isso aí não vou mexer, não. Né? E aí me lembrei de um relato, uma pastora, uma vez ela estava fazendo uma missão em algum lugar no Nordeste e tal, e ela estava ficando acho que era num hotel, e parece que um cachorro bravo soltou, né? Por alguma razão, ela viu um cachorro bravo para cima dela, um Rottweiler, um Doberman, um cachorro, né, bravo mesmo, né? E na hora que ela viu o bicho vindo, latindo e correndo para cima dela, ela já levantou a mão e já começou a orar ali, firme, o bicho parou, sentou e ficou ouvindo ali, depois virou e foi embora. Quer dizer que até, né, então ela já botou a mão ali, começou a orar para cima do animal ali, e ele já, opa, esse aqui não vou não, esse aqui deixa eu... E foi embora, não vou me atrever a ir para cima desse aí não. E as irmãs, né, que estavam em volta, porque, né, tava à frente de outros irmãos ali, olharam e falaram, rapaz, funciona mesmo. Né? Então, serve até para quebrar a incredulidade, né, do próprio crente, né? ver que alguém morreu no lugar deles, né? Ou impediu que eles fossem assaltados. Dois servos de Deus, um casal. A televisão relatou isso, falou que eles. Eu não me lembro agora se eles saíram da igreja ou se estavam indo para a igreja. Então Misericórdia. foram salvos pelo Google, né? E realmente Amém. as pessoas temem aquele que serve a Deus. Porque a palavra de Deus fala que ai daquele que mexe com o servo do Senhor, que nós somos a mina dos olhos de Deus, viu? O crente é a mina dos olhos de Deus. Então você imagina, qualquer coisa que vem na direção do teu olho, a primeira coisa é você, né, fechar o olho, você evita que qualquer coisa entre no seu olho. Então,
os crentes, aqueles que buscam a Deus, que ora, que são verdadeiros, eles são a mim nos olhos de Deus. É Que um Deus os herói esse, guarde. esse rapaz. Eu não vi esse caso, não sei quando foi, nem como foi, mas Foi certeza essa semana. que eu sei, é certeza, certeza, né? Que essa semente lançada por esse ladrão aí, né, são frutos amargos, né? Porque isso é muito pesado, né? Alguém vai em seu socorro e essa pessoa heroicamente faleceu aí. Que coisa triste, né, cara? Nossa, e sentimentos da família, né? Porque é uma história pesada. E aí a pessoa que não tem muito compromisso com a vida, né? Porque o cara poderia simplesmente ir embora, né? Não precisava atirar, não precisava matar, não é isso? E, como diz o outro, né? É uma semente ruim, né? Então essa é uma colheita que E as certamente, câmeras filmaram tudo. As né? câmeras Não filmaram. será boa. E Se você entrar no Google, você vai sentimentos ver da como é que foi família aí, que né? aconteceu. E misericórdia, Jesus. Né? Nossa, Que coisa triste, né? O ser humano muito chegando ao triste, ponto não? de tirar a vida do outro, assim, né? Como se fosse algo descartável, né? E como é que dorme depois, né? Só Jesus, A só gente vive, Cristo para restaurar, porque, assim, a gente tem situações que a gente fala, pai, que merece, né? Que eu mereço, né? Depois de tamanho barbaridade, né? É só o Senhor que estende a mão mesmo e tira a pessoa de uma lama dessa, né? E fala, olha, porque a pessoa dentro daquilo ali vive perturbada, né? Não tem como viver em paz, né? Fazendo a gente com os nossos pecados, né? Eu nunca matei ninguém, graças a Deus. Já devo ter matado, mas verbalmente, né? Não fisicamente. Mas e a gente se sente tão, né, miserável, né? Como que não tem como viver em paz, né, diante do mal, né, diante das coisas ruins, né, diante do pecado, né, só Cristo mesmo para nos restaurar e nos renovar e nos tirar dessa lama mesmo, né, dessa coisa cruel do coração e que o Senhor possa tocar o coração dessa família, como o Senhor falou aí, né, trazer o conforto, né, e que as pessoas que vivem nesse cotidiano, né, de achar que isso é normal, né, que Cristo possa alcançá-los também e curá-los desse mal, né, curá-los, serem resgatados, né, porque eu acho que se não foi abatido ainda, porque se não morreu ainda, né, é porque Deus tem esperança que eles também serão transformados, né. Mas é muito triste a gente ver isso aqui, né. É o que a gente leu aqui, né? Diante de tanta maldade, né? Salomão veio e falou hoje, nos primeiros trechos, né? Da nossa leitura hoje, né? Que, olha, esses que estão sofrendo essa opressão toda, às vezes era melhor nem nascer, né? O que não nasceu está vivendo melhor ainda do que os que estão passando por isso daí, né? Ou seja, né? Tamanha é a maldade no mundo, né? Houve outro caso é. também, igual Não, esse, rapaz. não, seu Mário. Os Hoje já ladrões, deu, Você seu precisa olha, parar Mário. de ouvir Já, esses programas aí, viu, já Mário? deu, seu Pelo Mário. amor de Deus. Já deu, seu Mário. dois É motoboys foi uma Não, assaltar não, um não, 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 cara. seu Mário. Eu vou cortar. Não, Gil escuta, Gomes. escuta pra você ver um Não, caso não. semelhante. Eu não gosto disso aí, não, seu Aconteceu Pelo Mário. também amor nessa Eu de sou semana. revestido com o capacete da salvação e só entra coisa boa na minha cabeça. Só entra coisa boa Tá na minha cabeça, maluco. nos meus olhos, para que saiam coisas boas da minha boca, seu Mário. E eu oro isso pro senhor também. Isso aí é Tá bom. amarrado na sua vida, seu Mário. Para com essa violência toda aí. Jesus. Em nome de Meu Deus do Jesus. céu. Vamos orar. Amém. Ora pra gente aí, seu Júlio Di, ora pro seu Mário aí também, desligar sua televisão, esse rádio aí. Sai de Cidade Alerta, pelo amor de Deus. Amém. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos aproveitarmos este momento e apresentarmos diante de Ti esse caso que foi citado aí pelo Mário, Senhor, que o Senhor possa confortar a família. Eu não ouvi o caso, não conhecia a história, mas alguém morreu, Senhor, ali em socorro aos Teus, né, de uma forma heróica ali, talvez no impulso, mas o Senhor que conhece o contexto, as situações, mas alguém morreu, né, e que o Senhor possa
confortar o coração, ó Pai querido e santo, desses pais, dessa família, Pai querido e santo, que o Senhor possa tomar, ó Senhor amado, a vida desse meliante que teve essa atitude. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que ele possa ter um encontro contigo aí, mas que essa ação criminosa, Senhor, possa ter o seu preço também, né? E que ele possa pagar conforme as leis da sociedade, e que o Senhor possa visitar este casal, né? Que teve esse livramento, mas de uma forma triste, né? Que o Senhor possa confortá-los também, que o Senhor possa consolá-los, e que, enfim, de alguma forma, o Senhor possa ser glorificado em todas as coisas. E nós não conhecemos tudo, mas o Senhor conhece. Senhor, que o Senhor possa abençoar quem esteve aqui nesse devocional, as pessoas que estarão ouvindo esse devocional aí para frente, que o Senhor possa tomar as nossas vidas nas tuas mãos, que nós possamos aprender do Senhor cada vez mais e que nós possamos nos alegrar com o estudo da tua palavra, com a meditação da tua palavra, porque a tua palavra é um rio de vida para nós, é um verdadeiro café contigo, né, nesta manhã. Quem está num outro fuso horário, né, Pai? A pessoa está terminando ali o seu dia, entrando na noite ali, tendo um encontro contigo e com certeza terá ali uma noite agradável, né, Pai? Com a tua palavra vibrante no coração deles. Enfim, Pai, que o Senhor possa tomar as nossas vidas nas tuas mãos e que essas sementes, essas pérolas possam estar sendo brotadas dos nossos corações e quando nós estivermos conversando, que o teu Espírito Santo possa nos fazer lembrar de tudo quanto tem sido tratado aqui e que nós possamos, Senhor, sermos multiplicadores da tua palavra, que nós possamos ter diante de nós, ó Pai querido e santo, a atenção do que realmente é importante, do que realmente é valor, né, Pai? E que nós possamos olhar sim para as nossas famílias, que nós possamos olhar sim para as pessoas que nos rodeiam, para a nossa vizinhança, que nós possamos, ó Pai querido, estarmos servindo a Ti ali na Tua casa de oração, que nós possamos sermos luz e que nós possamos, ó Pai querido, sermos sal e que nós possamos, ó Pai querido e santo, levarmos sim essa Sua palavra e que nós possamos nos regozijar com tudo que o Senhor fez, porque a cada dia da criação o Senhor disse que o que o Senhor fez era bom e continua sendo bom. Os tempos são maus, Pai querido e santo, por escolhas que nós, seres humanos, fazemos, por atitudes que nós tomamos e que não são de acordo com a Tua palavra, que não são de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, que nós possamos voltar ao estudo da Tua palavra, à meditação das Sagradas Escrituras, que nós possamos voltar, ó Pai querido e santo, a termos este prazer em oração, como disse o Mário, que nós possamos, ó Pai querido, estarmos em unidade, Senhor, andando os dois unidos e que o Senhor possa visitar as nossas casas, tão separadas muitas vezes, que o Senhor possa visitar os nossos lares, ó Pai querido, os nossos filhos, e que todos os membros da família possam ter essa visão, Pai querido, possam ter esse desejo de colocar o Senhor, ó Pai querido, à frente de todas as coisas, ó Pai. Sê conosco, eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.